Olá, eu quero cumprimentar a você, o senhor, a senhora, com a paz do Senhor Jesus, com muito respeito, muita dedicação e desejando realmente que a paz de Jesus Cristo possa reinar no seu coração. Nós estamos aqui mais uma vez para falar um pouco sobre este assunto do nosso programa Doutrinas Básicas, que naturalmente é um assunto relacionado a doutrinas básicas da Bíblia, né? Da Bíblia. E básico porque são assuntos mais corriqueiros, são assuntos mais conhecidos da Bíblia e que as pessoas normalmente têm suas dúvidas, fazem suas perguntas relacionadas a algum assunto de doutrina básica da Bíblia. E hoje o nosso tema está em outra pergunta, uma pergunta que nós vamos fazer, que vai ser o tema do nosso assunto aqui hoje. E a pergunta é a seguinte: por que ir à igreja se Deus está em todo lugar? Muito bem. Então nós vamos ver agora algumas indagações sobre esse tema que são feitas normalmente por aquelas pessoas que, de certa maneira, se interessam pelos temas relacionados às doutrinas básicas da Bíblia. Então, por exemplo, uma pergunta. Tem algum sentido ir a uma igreja para buscar a Deus se Deus pode ser achado em qualquer lugar? Segunda coisa. Em termos de uma réplica, também pode-se até fazer uma pergunta, mas afinal, é mesmo possível achar Deus em qualquer lugar? E uma terceira pergunta ainda sobre o tema é o seguinte: qual será, portanto, o melhor lugar para buscar a Deus? Aí vamos agora comentar sobre isso. Ora, todas essas perguntas fazem parte dos conceitos que as pessoas normalmente possuem quanto à questão de buscar a Deus, se isoladamente ou em qualquer lugar ou em conjunto com outras pessoas quando se trata de ir a uma igreja. E eu quero agora lhe convidar para nós examinarmos juntos uma fonte totalmente fidedigna de esclarecimento que esclarece todas essas dúvidas e que essa fonte, ela possui respostas incontestáveis sobre esse assunto, porque essa fonte é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Porque pessoas podem ter as mais diversas respostas a essas indagações que estamos fazendo neste programa. E podem até enganar os outros com respostas, vamos dizer assim, contestáveis. Mas o nosso Deus não, o nosso Deus, Ele como o autor supremo da Bíblia, Ele não vai te enganar. E as respostas dele são sempre esclarecedoras. Então vamos lá, vamos examinar o que Deus diz sobre este assunto na Palavra de Deus, na Bíblia. Então, primeiramente, nós vamos ver aqui, se Deus pode ser achado em qualquer lugar sobre este assunto. E ainda relacionado com este assunto, nós vamos ver primeiramente o que o próprio Senhor Jesus disse. Olha o que Jesus disse. Ele disse assim: onde quer que estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Jesus disse isso no livro de Mateus, no capítulo 18, no versículo 20. Então nós podemos ver que Deus não é encontrado, portanto, em qualquer lugar, mas no lugar onde ocorre ali uma reunião em nome de Jesus. E a expressão 2 ou 3 se refere a um número mínimo de pessoas que compõem a igreja. Por exemplo, se forem 2, mais o Senhor serão 3. Se forem 3, mais o Senhor serão 4. Vejamos também se é mesmo possível achar Deus em qualquer lugar. Ora, Jesus Cristo, ele afirmou, isso no versículo que nós lemos, que ele só pode ser encontrado em um só lugar. E esse lugar é, como Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em nome de Jesus. Então a reunião pode ser feita em nome de qualquer pessoa, mas Deus só estará presente se essa reunião for feita em nome de Jesus.
Nós vamos ver também qual será o melhor lugar para achar Deus. E aí nós vamos examinar outro livro da Bíblia, o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, ele descreve como a igreja, como ocorreu ali na igreja, a primeira reunião que houve na igreja, em que nessa reunião houve uma poderosa manifestação da presença de Deus. E a descrição do texto foi exatamente assim, lá escrito em Atos capítulo 2, escrito assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, veemente e impetuoso. E esse som, ele encheu toda a casa em que eles estavam reunidos. Então, no lugar onde os discípulos estavam reunidos, em nome de Jesus, ocorreu uma poderosa manifestação da presença de Deus. E um detalhe, todos ali foram tomados de uma grande alegria. Portanto, ir à igreja será sempre a oportunidade de ter um verdadeiro encontro com Deus e sair dali cheio de alegria. Por exemplo, o compositor do Salmo 122, no versículo 1, o salmista conta sobre a alegria dele em ir à casa do Senhor. Ele diz exatamente assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, na casa do Senhor estão todos ali reunidos em nome do Senhor. E ali você vai desfrutar de todos os benefícios das multiformes manifestações de Deus. Ali você vai tomar posse de todos os recursos da graça de Deus. Ali você vai ter a oração em seu favor, a expressão do seu louvor e gratidão a Deus. Ali você vai ouvir a palavra de Deus e uma coisa, certamente você sairá dali com o seu coração totalmente renovado pelas bênçãos de Deus. Então, ir à igreja será sempre uma ocasião oportuna para você encontrar verdadeiramente, ou ter verdadeiramente um encontro com Deus. Está claro agora? Muito bem. Deus abençoe então a sua vida com a paz do Senhor Jesus.